Oi, brasileiro, quero fazer um vídeo aqui sobre a situação dos Estados Unidos. Eu estou vendo muitos brasileiros no YouTube, né, fazendo vídeos sobre a situação que passaram aqui nos Estados Unidos. Gente, não venham para este país. Os Estados Unidos não é um país bom. Eu estou aqui, meu nome é Isabel. Eu cheguei aqui em 1990 porque, infelizmente, eu não conhecia a realidade dos Estados Unidos. Primeiro, Estados Unidos, a única coisa que tem é material, não tem Deus e Jesus. Segundo, eles não gostam de raças diferentes, só gostam de raças que produzem dinheiro para eles, como, por exemplo, gente do Oriente Médio. Eles não gostam do Oriente Médio, porque eles põem militar no Oriente Médio para defender Israel, né? Israel crucificou Jesus e paga o preço. E a América protege Israel ao invés de explicar para Israel se arrepender e passar a crer em Jesus ou se arrepender de ter crucificado Jesus, né? E eu cheguei aqui porque eu estava de missionária no sul da Coreia. Eu sou da Igreja da Unificação, do Senhor do Segundo Advento, que já veio e inclusive foi rejeitado pelo governo, pelos alguns políticos americanos e os judeus de Israel que vivem aqui e controlam a América, lá em Nova York, com os americanos políticos. Mas eu não tinha plano de vir para os Estados Unidos, porque o Brasil é um país muito bom e infelizmente a América está destruindo o Brasil como destruiu a Venezuela e muitos países do Sul da América e do mundo. Mas eles fazem tudo escondido. Aqui não é um país bom, gente. Eu nasci no Brasil e cresci. Saí em 90 porque estava de missionário na Coreia e lá encontrei um americano que também estava na mesma igreja de eu de missionária e acabei casando com ele e vim para cá. Mas desde o primeiro dia que eu botei os pés aqui, um espírito divino falou para mim quando eu estava vindo do aeroporto para casa da família do meu esposo com meu esposo. Você entrou no lugar errado. Você entrou no lugar muito mal. Ai, ai, ai. Então, daquele dia para cá, eu já quis vir embora, mas já estava grávida, que eu casei lá na Coreia do Sul, né? Sou da Igreja da Unificação do Reverendo Moura, missionária lá. Encontrei esse americano lá. Era jovem, tinha 27, 28 anos, né? E quase, não tinha nem 28 ainda. Ia fazer 28 antes de conhecer ele, 2 anos antes de conhecer, 2 meses antes. E ele tinha 39 já. E eu me casei com ele e lá a gente formou família. E eu engravidei do meu primeiro filho quando cheguei. Aí, quando foi em 90, a gente terminou a missão lá e viemos para cá porque eu tinha meu filho, né, para nascer. Que lá a comida era diferente, né? A gente não é mal igual aos Estados Unidos, né? É bem melhor, sabe? Eu gostava mais de lá do que daqui. Mas não tinha plano de ficar em nenhum país, embora eu vim porque conhecendo ele lá, vim para os Estados Unidos. Aí depois cheguei aqui, eu não sabia, os americanos batem mulher, e esse aí me batia e me bate até hoje se eu deixar, mas não deixo, porque eu chamo a polícia. E são todos brancos. São todos descendentes dos ingleses, camelo feito por inglês e europeu, outras raças europeias, mas começou pelos ingleses, como nós fomos pelos portugueses, né? E depois disso, gente, olha, a família dele, a família aqui é desunida, as pessoas aqui não chamam o nome de Jesus, não gostam das outras raças, só gostam de raças que produzem dinheiro, como os orientais. Eles não gostam do Oriente Médio, mas ele traz a gente do Oriente Médio para fazer comércio aqui, que são os doutores, né? Que eles gostam de muito educação. Os orientais, do Oriente Médio, da Europa. E aí aqui sofri muito ataques nos lugares públicos dos brancos. Aqui é muito triste. E aqui, olha, a América criou uma cultura de que é o melhor país do mundo, mentindo para o mundo. Isso é mentira, gente. É para eles porque eles têm uma história de atacar os outros países, destrói os presidentes do Latinoamérica e ataca no petróleo, nas companhias petroquímicas e nos recursos. E o Brasil é um do número um, é um dos número um país atacado pelos Estados Unidos. Se vocês não sabem,
Tenho a Roraima, a Amazonas, a Roraima, o Acre, a Rondônia está destruída, controlada pelos Estados Unidos americanos. E os americanos são terroristas, ok? Terrorista, o que é ser terrorista? É quem vai à terra dos outros sem permissão, entra, invade. A Roraima está invadida pelos americanos terroristas. E o Trump sabe disso. Todos os presidentes, desde o começo da história da América, que são 200 anos, que a América foi criada como uma república americana, como o Brasil e todos os países são repúblicas, se tornaram república independente de Portugal, a América se tornou independente da Inglaterra 200 anos atrás. E desde esse dia que eles atacam a Amazonas, são os brancos, começa com os presidentes da direita, os republicanos. O Bush fazia isso, os outros que veio antes do Bush. E os da esquerda seguem. Mas quem começou com a cultura de atacar é os da direita. Não fique do lado de direita ou esquerda dos Estados Unidos. Mas se você analisar, que eu estou aqui há 32 anos. Aí tive o meu filho aqui, o primeiro nasceu dia 13 de setembro de 1990, o segundo nasceu em 1992 e a terceira nasceu em 1994. Mas me arrependi tanto de ter criado eles aqui. Quando o meu filho estava com 5 anos, mais velho, e o segundo com 3, a menina com 2, eu fui embora para o Brasil para criar meus filhos lá. Aí, como eu não tinha muito dinheiro, eu comprei uma casinha lá no Mato Grosso, né? Onde está um grupo da igreja que eu sou missionária, da igreja Reverendo Moon, que é o segundo advento de Jesus e as pessoas denunciaram, inclusive a América. E os judeus de Israel e de todos os judeus. E aí eu fui embora, em 1990, eu levei meus filhos, e 1999, eu levei meus filhos lá para criar lá eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha muito dinheiro, comprei uma no Mato Grosso, né? Mas aí meu esposo era para ir comigo e não foi, para me mandar dinheiro, né? Então ele não foi, as crianças, mesmo o pai não presta, não queria. Você olha, os americanos, eles batem mulher, ele me batia. Até quando eu estava grávida do meu segundo filho, ele me bateu, o menino nasceu com depressão. A maioria dos americanos bate mulher, gente, vocês não sabem. E aqui o governo americano se põe na posição de Deus, principalmente os da direita. É uma lei da direita e os da esquerda têm que seguir, porque o país é controlado por judeu de Israel, judeu da Europa e não judeu da Europa, porque em Israel só existe judeu. E pelos judeus americanos e não judeus. E esses judeus são os que estão destruindo a Petrobras. A Petrobras direto teve problemas. Sabe por quê? Que eles ficam em cima dos líderes da Petrobras. Os investidores de petróleo dos Estados Unidos são os judeus de Israel e os advogados são a maioria judeus, sucessosos. Os investidores de petróleo são os israelitas que controlam os Estados Unidos, vivem aqui centralizado, a administração toda em Nova York, por isso teve aquele ataque em 2001, se lembra? Ali foi um castigo. Os judeus de Israel, os judeus e não judeus da Europa, judeus e não judeus dos Estados Unidos. E eles ficam em cima dos países que mais têm petróleo e companhias petroquímicas. O Brasil é um do número 5 que tem mais recurso natural. Olha, eles estão destruindo o Brasil. Essa de atacar o presidente Bolsonaro é o grupo dos judeus de Israel, os investidores de petróleo, os cientistas pela Amazonas, os investidores de petróleo pela Petrobras, a Debreget e a Braskem. E também todos os recursos que o Brasil tem. O Brasil é muito rico em muitas coisas, mas o Brasil tem tido muito problema porque a América e a Europa têm destruído. Por exemplo, se vocês observarem, tem uma cultura que os americanos criaram, que o Brasil teve ditadura nos anos 60, 70 e 80. Mentira! Eu nasci em 61.
tive toda a minha infância nos anos 70, tive toda a minha infância, né? Até os 9 anos, até o final de 60, depois tive os anos 70 e os 80. Foi o melhor anos que o Brasil teve. Não tinha quase violência, não tinha quase bandido, não tinha problema de prostituição como tem hoje, não tem problema de matar como tinha hoje, porque os presidentes eram conservativos e eram bons. E eles não deixavam a América invadir a Petrobras, eles não cuidavam muito para a América não invadir a Amazonas, a Roraima, o Acre, todos os países e o nosso sistema político e as leis do Brasil, que a América está infiltrada dentro, destruindo com a Europa. Inglaterra, número 1, França, como fala, a Alemanha, Holanda, Dinamarca, todos esses países da Europa são um com a América na OTAN e também em 30 associações que a América e a Europa criaram para controlar o mundo. Tem uma associação, eu tenho todos os nomes aqui. Outro dia eu vou fazer outro vídeo dando os nomes da associação que controla os governos dos outros países criados pela América e pelos europeus. Essa associação é liderada por americano e europeu e criada. E muito deles vivem na Indonésia, onde a Indonésia tem um sistema de dente por dente, olho por olho, com respeito à droga. Não perdoa. Jesus disse que devemos dar pelo menos um perdão. Se a pessoa não melhorar, então podemos condenar, mas tem que perdoar. Jesus disse o contrário. Jesus disse: se alguém te bater na cara no lado direito, dá o esquerdo. Jesus mandou perdoar sempre. Mas a Indonésia, a Malásia, pouco a Filipinas e outros países da Ásia que ainda são vítimas do Velho Testamento, da crucificação de Jesus. Jesus não veio para ser crucificado, veio para salvar o povo em vida física. Por isso Deus mandou ele como um homem, filho dele, um homem perfeito, para mostrar a perfeição ao homem decaído que somos nós. E Jesus foi crucificado. Aí foi um pecado muito forte. E os países da Europa, os países do Oriente, que já existia antes, e os países do Oriente Médio, perderam a bênção de serem cristãos, porque Israel crucificou Jesus e não acreditou, e todos do Oriente Médio, a maioria seguiram Israel, que até hoje não gostam de Jesus. Eu fui para Israel como missionária 2 vezes, 2010 e 2013. A gente vai lá para fazer um trabalho de missionário, mas nós não podemos falar lá que somos igreja cristã ou no nome de Jesus na rua, que eles nos atacam, os judeus. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, não acreditam que Jesus é o rei dos judeus, não acreditam que Jesus é o Messias. Então, quando a gente vai lá nesse programa, a gente ia muito, agora vai, às vezes, outras pessoas estão indo, eles dizem para nós não falar no nome de Jesus e nem falar que somos cristãos, porque Israel são todos judeus, 78%, e o resto é muçulmano, não. Cristão quase não existe. Então, por isso Jesus não veio para ser crucificado. Jesus mesmo falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aquele que foi mandado em nome de Deus. Quantas vezes eu quis unir os seus filhos como uma galinha une os seus pintinhos e vocês não me quiseram? Ele falou assim: a partir de hoje, tu não verás a luz do dia até dizer amém para aquele que veio em nome de Deus. Claro que eu não estou falando isso para você odiar Israel. Contrário, não devemos odiar ninguém, mas não devemos concordar com as coisas satânicas do homem. Oramos por Israel, fazemos o que podemos, fazemos vídeos para dizer que Israel crucificou Jesus, isso não está correto, para que o mundo saiba. E também oramos para que Israel se arrependa, entendeu? Só vai ter uma solução, por isso que eles são atacados lá. Sempre atacam eles, né? Todo dia atacam aquela cidade de Gaza, que ela é controlada por muçulmanos e os judeus não gostam. Tem um templo no centro de Jerusalém, tem um templo lá que tanto os judeus como os muçulmanos usam para fazer a celebração deles. E
quando os muçulmanos usam, às vezes os judeus não gostam e atacam, como atacaram no dia como que fala, na Páscoa, né? É direto, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, os Estados Unidos não é o que vocês foram ensinados. Os Estados Unidos ensinou o mundo que é o melhor país do mundo, que é o país mais rico e mais poderoso. Mentira. A América ataca os outros países por poder e recurso. E aí causa guerra. Por exemplo, na Rússia. Aquele problema da Rússia, é claro, eu não estou defendendo Putin, nunca vou defender, porque ele também é terrorista. Que quem mata é terrorista, quem mata por poder. Mas os Estados Unidos têm a OTAN. E a OTAN, depois da União Soviética, não quis fazer parte da Rússia, não deixou a Rússia fazer parte da OTAN. E a Ucrânia, a maioria dos estados da Ucrânia pertencia à Rússia, porque foi colonizado pelos russos. Então, e a OTAN não permitiu, a Ucrânia queria fazer parte da OTAN para que seja protegido dos russos, porque se você faz, o país que faz parte da OTAN, a Rússia não ataca, ninguém ataca, a América não permite. Então, o presidente ucraniano estava com muito medo, por na história tinha pedido à América para botar eles na OTAN, para ser protegido, que ele sabia que ia ser atacado pela Rússia, que a Rússia quer tomar a Ucrânia, porque a Ucrânia é feita de russo, né? Mas aí a América disse que não, a América e os aliados europeus, que são 29 países europeus que fazem parte da OTAN. O que aconteceu? E aí eles ficaram sem proteção, por isso que a Rússia atacou aquele satânico desse Putin, mas a América é satânica também. Foi a América que causou essa guerra. Se a América tivesse permitido que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, não. Eles usam a Ucrânia quando necessita, como usam o Brasil, quando necessita do militar para proteger as guerras deles. E o Brasil é um estúpido que faz isso. E eles disseram à Ucrânia que iam ajudar ele, proteger eles. Não protegeram contra a Rússia. Aí a Rússia atacou, entendeu? A América é a causa do problema. Essa América que diz que está do lado da Rússia, agora está mandando tropa para causar mais guerra, em vez de parar o Putin. Se tivesse princípio, parava o Putin, prendia o Putin, não é? Claro, não. Agora está mandando mais tropa para ajudar a brigar, fazer mais guerra. A América é um país satânico, gente. A América e os europeus. América e Europa, a maioria dos países da Europa. Portugal não se envolve. Portugal é um país bom e também tem outros países que eu não me recordo o nome lá, bem poucos, um ou dois ou três mais que não se mete. Portugal também. A América controla. Se a América falar para Portugal, você tem que fazer isso, as pessoas fazem porque tem medo. A mesma coisa é o Brasil. O Brasil não faz parte da OTAN, mas eles usam o Brasil quando precisa do militar, que é o militar dos mais fortes, para proteger a América. Eu não protegeria. Deixa a América pagar para Deus o que eles devem. De qualquer forma, eu estou falando assim, a América é um país que causa problema. O Brasil está sendo destruído. A Venezuela foi destruída pelo Bush. Aquele George W. Bush é um terrorista de petróleo. O Trump é igual. Todos são iguais. O Obama... Com licença. O Obama, agora tem o Biden. O Biden, eles seguem os da direita, porque o da direita é que cria tudo. Cria as associações contra os outros países, associação para controlar o mundo inteiro. E os líderes dessas associações que a América cria, os americanos, a maioria vive na Malásia, que é um país dente por dente, olho por olho, ainda vive o Velho Testamento. A Indonésia, que é 87% muçulmano, e não perdoar os brasileiros, fuzilar os brasileiros. Agora tem outras jovens na Tailândia que está lá sendo julgado, talvez seja fuzilado porque levaram droga para lá, entendeu? E a América adora essa gente. Quando os americanos querem prostituta ou casar com alguém, fácil, vai lá para Malásia, Filipinas, Malásia, Indonésia e todos os países do Japão, do Oriente, incluindo o Japão, mas mais Malásia, Indonésia, Filipinas e os outros, muitos outros.
Só de qualquer forma, eu tô falando para vocês, não venham para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um país bom, gente. País bom é o Brasil. É claro, não é perfeito, não temos ainda nenhum país perfeito. Os latinos creem mais em Deus, têm mais tradição familiar, as famílias americanas são destruídas, 80% é divorciado 3 vezes. Os homens batem mulher, eles são racistas, os brancos aqui que controlam o país e odeiam pessoas de cor e latinos e outras poucas raças. Eles gostam de oriental porque é bom para comércio e de gente do Oriente Médio. Não gostam dos presidentes do Oriente Médio que tem problema porque perderam a bênção de ser cristão por causa da crucificação de Jesus. E o responsável é Israel por ter crucificado Jesus. E o problema é que Israel até hoje não se arrependeu, gente. Israel necessita, em público, se arrepender por ter crucificado Jesus, os filhos de Deus, pelos antepassados dele, que não foi essa geração, foram os antepassados. Eles têm que se arrepender em público, se tornar os melhores cristãos e viver o cristianismo. E eles, contrário, não gostam de Jesus. Quando a gente vai para Israel, a gente não pode falar que é cristão. Tem 2 americanos missionários de rua que vão lá, e eles atacam quando essas pessoas vão na rua falar de Jesus. Eles atacam, empurram, cospem os judeus. E aqui na América também, que a América é o país número 2 de judeu e o Israel número 1. E a América e Israel, para ir para Israel da América, se você é cidadão, não necessita visto. A maioria dos americanos vive lá e a maioria dos israelitas vive aqui. Israelitas são todos investidores de petróleo dos Estados Unidos e do mundo, e também os judeus da Europa e da América, e não judeus europeu e americano. E eles são os cientistas, eles são os líderes do meio ambiente. O Brasil tá nessa miséria por causa da América, dos judeus. Atacam a Petrobras diário. Processam todo 3 meses, tira todo o dinheiro, o Brasil fica com fome, gente. Eu não estou falando isso para você odiar a América, não é esse o ponto, odiar. Para não acreditar que a América é um país bom, em pesquisar. Agora a Roraima está sendo controlada pelos americanos, invadiram a América e os europeus. E o Japão, a América trouxe o Japão para o mesmo terrorismo. Porque no passado, na Segunda Guerra Mundial, a América atacou o Japão e o Japão atacou a América muito feio de volta. Aí os dois ficaram inimigos. Mas com o tempo, a América precisa dos orientais, sul da Coreia, Japão, Malásia, Indonésia, para fazer comércio aqui, para dinheiro. E agora o Japão se tornou um com a América e a América trouxe o Japão para a OTAN e juntos estão atacando o Brasil. Agora lá, muitas áreas na Rondônia, Roraima, Amazonas, também no Nordeste, o Rio de Janeiro já é controlado pelos americanos por 200 anos. Agora na Roraima tem a maioria, 70% da área lá, os brasileiros não põem os pés, dos americanos eles invadiram e os brasileiros não comentam. Eu não vou esconder desse terrorismo. Temos que reportar a América, entendeu? A Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, eles põem as leis lá e atacam o presidente Bolsonaro, atacaram o Lula, atacaram a Dilma, tiraram a Dilma do poder. Tá certo que a Dilma tinha problema, mas a Dilma não fazia terrorismo contra a América ou outro país, tinha problema no país dela. E se irritou, tinha problema porque a América ficava em cima dela, espionando ela pela computação e o rádio. O Obama com o Bush fez com o Lula, e o Bush fez com a Venezuela, e todos os países da Sudamérica e toda a Latinoamérica, todos presidentes americanos da direita e esquerda espionaram, mas é os da direita, 90% é os da direita. E os da esquerda tem que seguir, porque se não segue é tirado fora, entendeu? Esse Biden não gosta do outro porque o outro é terrorista, o Trump é terrorista, o Bush era terrorista, e todos, e os da esquerda, mas o Obama era mal também, o Obama é um satanás, ele fazia as coisas, destruiu, ele tirou a Dilma, mas por que não tiraram ele? Ele é terrorista, porque os americanos não tiraram ele? Não, foram lá para tirar
o presidente do Brasil que tinha problema, mas os presidentes dele ninguém tira, nem eles comentam, e nem eles tiram, e nem ninguém tira. Mas Deus tirará. Vocês se lembram aquele ataque em Nova York em 2001? Foi um castigo sério para os Estados Unidos, no centro de Nova York, onde estão toda a administração dos judeus de Israel, que controla os Estados Unidos, os judeus e não judeus da Europa e da América. Ali estão todos os bancos dos países inteiros, eles controlam. E eles destroem todos os países latinos, africanos e outros países que eles não gostam. Mas não se mete com os países, os aliados deles da OTAN, eles não se metem, porque são amigos, né? Então, vocês não, aqui é um racismo. Se você não tem visto aqui, se você é ilegal, você não pode aplicar para um trabalho numa companhia, que vão te pedir a carteira de identidade, se você é ilegal, você não tem. E vão te pedir, aqui tem a carteira de serviço social, né? O número social, como identificação, e tem a carteira de motorista, que é outra de identificação. Se você não tiver, ninguém te dá trabalho, e os ilegais não têm. Só quem é legal, cidadão, ou então tem o visto permanente para viver aqui. Eu estou há 32 anos. Nunca quis ficar aqui, desde o primeiro dia que eu recebi uma revelação divina, vai embora. Mas eu estava grávida desse homem já, casada com ele na Coreia, já estava grávida do meu primeiro filho, e não fiquei com pena do menino nascer sem pai. Mas aí aí tive 3 filhos aqui, né? E aí quando os meninos estavam, né, com a idade, foi 1990, o Marco nasceu em 1999. O Marco nasceu em 1990, ele está com 31 anos. Eu falei 32 em setembro. Os 3 estavam pequenos, estavam embaixo de 10 anos. Eu levei eles para lá para criar ele lá, mas aí meu esposo disse que eu mandava dele, não mandou, e eu fiquei. Não podia trabalhar com os 3 meninos, aí eu tive que vir embora. Fui para casa da minha mãe e das minhas irmãs para pedir ajuda para ficar lá, até eu vender essa casa e fosse embora, lá do Mato Grosso, comprasse São Paulo. Esperava meu esposo lá, mas eles também têm problema, como todos os brasileiros, acreditando que a América é melhor que o Brasil. Não é, gente. No Brasil, eu estudei a faculdade, eu estudava na noite e trabalhava durante o dia, pagava. Se você trabalhar no Brasil, você tem tudo que você quer. Pode comprar uma casinha, se não pode comprar uma casa regular, pode comprar um apartamento do governo. Aqui não existe casa de governo, apartamento, não. Aqui na área que eu vivo, uma área simples, feio de americano branco, racista, que quando a gente sai na rua, eles nos atacam, se vê a gente caminhando, os brancos. Eu tenho muitos documentos de ataques caminhando na rua, ataques dos vizinhos aqui, né? Minha vizinha tem uma tem uma vizinha do Equador, aqui tá cheio dessa gente atrasada também, hispânica, né, que veio, tem uma nojenta aqui do Equador, que vive encostado de mim, veio aqui como prostituta, conseguiu entrar na época, né, e ataca a gente, entendeu, por causa de estacionamento na rua, essas coisas que eles brigam. A vida aqui só tem isso, o carro, que eles não tomam ônibus, muito poucos, o trabalho, para que eles são cidadão ou para os legais, que tem um grupo, aqui você é ilegal, você tem que botar um advogado, tudo aqui é dinheiro. Se você é ilegal, os mexicanos aqui, para entrar, eles põem um advogado, tem que ter muito dinheiro, ok? Aí é assim, não venham para este país, gente, para viver. Criar filho aqui é o país mais difícil do mundo. É tão triste criar um filho aqui que os avós não se relacionam com os netos, os primos não se relacionam, os tios não se relacionam. Minhas crianças, uma criança, um bebê para crescer sadio é como uma planta, tem que ter se aguar a planta e botar os nutrimentos corretos. A criança é a mesma coisa, necessita dos avós, os pais, os avós, os tios. Eu cresci assim, sei que é assim.
Uma criança tem que ter os nutrimentos corretos. Não vá nessa de destruir as famílias, gente, aí no Brasil, que é um problema americano, é um problema de Satanás. Mas a América aderiu muitas coisas de Satanás. E a Europa. A melhor coisa é ficar. Como eu me arrependi de ter vindo a esse país. Jesus Cristo, se eu soubesse, eu nunca teria vindo. Mas aí até Deus eu acusei de não ter me alertado, porque Deus não enforça a gente também não impede as coisas. Mas eu estava de missionária, né? E pensando que ela é da minha igreja, pensando que era praticava, mas não pratica não, só vai buscar as bênçãos de Deus. E eu vim para cá e, oh, misericórdia, Jesus, desde o primeiro dia que me arrependi. Aí fui para casa da mãe dele, dos pais dele, lá eles brigando entre eles, batia neles, entre eles, batia em mim, meus meninos estavam pequenos. Quando o menino tinha 7 anos, bateram no menino numa festa, eu peguei e tirei meus filhos dessa gente. Os avós aqui não cuidam de netos, eles não se unem nos feriados, eles não existe vida social, você nunca encontra alguém. Eu estou há 32 anos aqui, completa o mês que vem, maio, eu estou em abril. Não conheço um americano branco, não tenho uma amiga americana branca. Aqui os brancos não fazem amizade com imigrantes. Não fazem, mesmo se os brasileiros, os brancos de outros países vêm para cá, da Europa tudo bem, eles adoram a Europa. Mas se você é um brasileiro branco, vem para cá e você tem um sotaque, você é atacado nos restaurantes, no lugar público. E eles te empurram. Eu muitas vezes fui atacado fisicamente no parque com meu cachorro por grupo de homens americanos e mulheres, sem conhecer essas pessoas. Chamei a emergência, a polícia, e a polícia defendeu eles, instead de defender mim. Aí quando eles reportam os documentos, põe tudo errado, que é a culpa da gente. Tenho muitos documentos. Gostaria de escrever um livro sobre a América. Esse é o meu sonho, mas necessito entender mais sobre computação. Eu sei, mas eu necessito escrever, não ter tempo, mas vamos ver. Estou tentando. Só anyway, não venha para esse país. Eu vivo aqui em Los Angeles, na área de Los Angeles, não. Mas eu não necessito ficar aqui, eu estou aqui por causa dos meus 3 filhos. E outra coisa, os filhos aqui, a maioria tem depressão, jovens, porque o sistema americano é materialista. Não existe amor ao próximo. Só o próximo deles é aquele grupo de raça que faz comércio e produz comércio para eles. Se você vem aqui ilegal, você não consegue trabalho, porque você tem que ter o número social. Você tem que ter uma carteira de identidade, só pode ter quem é cidadão americano ou quem tem o green card. E os ilegais não tem nada, porque eles não permitem que os ilegais se legalizem. Agora mesmo um grupo de ilegal passou por aqui, brasileiro, ajudei. O problema é que os brasileiros não sabem agradecer a gente também, né? Mas anyway, de qualquer forma, não venha para esse país não presta, gente. Esse país, Jesus falou que não só de pão vive o homem, significa que não só que o centro não é o materialismo. Deus criou tanto o espírito como o material. Nós necessitamos dois, mas o líder entre o nosso corpo e o nosso espírito é o nosso espírito, que Deus é um ser espiritual e nós temos um espírito. Quando morremos aqui na Terra, vamos para o mundo espiritual. E a América não vê as coisas assim. Os pastores mentem, os pastores falam aqui, mas não pratica. As igrejas mortas, é puro dinheiro e poder. Agarrar membro, como todos os outros países agora. E aqui tem muito racismo, atacam, a gente passa na rua. Se você dirigir, por exemplo, eu tinha 2 cachorros, um acabou de falecer, um cachorro com 6 anos e 8 meses, minha bichinha, tá com o coração cortado. Aí eu dirigia na manhã, eu saía para levar ela, dirigia assim num lugar assim descampado, né? Pra gente ver a morro, a serra. Aí eu passava numa área que tinha um comércio, dirigindo na rua, aí o cara me atacou, porque não gostava de mim, porque eu era latina. Aí me atacou, me mandou parar o carro na rua, dirigindo. A rua é pública, né? Não existe, aqui não existe liberdade. Aí eu chamei a polícia
atacou a mim e protegeu ele, porque eles protegem o comércio. Não importa quem está certo, o comércio, aquele que trabalha no comércio é protegido. Um bandido cheio de tatu. É absurdo. Aí outra vez, eu estava aqui, eu mudei aqui em 2004 nessa casa, né? Morava no condomínio, meu esposo por essa casa. Aí a senhora parqueava o carro dela, um caminhão grande em frente da minha caixa de carta, e eu pedi ela para não. Um dia eu pedi, senhora, dá para você não parquear, necessito tirar. Ok? Depois a gente continua, ok? Um abraço. Fica com Deus, tchau. Eu tenho que sair para pegar minha filha no trabalho, mas eu continuo com o vídeo outra hora, ok? Meu nome é Isabel Lira. Um abraço, fica com Deus. Não venha aos Estados Unidos. Estados Unidos não presta, é um país sem Deus, sem Jesus. Não tem amor ao próximo, é puro material. Fique com Deus e até a próxima. Aleluia, Pai.